Quem lembra? Olha aí, o lembra foi a dica. Eu me lembrarei, eu me recordarei. Para que nós pudéssemos ter esse momento de agradecimento a Deus por tantas coisas boas que Deus fez nessa noite, né? De nascimento de criança, de neto, de livramento, de cura, de casa, de tudo que Deus fez. É preciso que nós façamos o quê? Recordemos o que Deus fez. Ou seja, nós precisamos fazer um exercício de memória, lembrar desse. Esse ato de lembrar é olhar para trás e ver o que Deus fez. Então, esse exercício o salmista nos convoca a fazer. Lembre-se do que Deus fez. Mas Salomão também vai nesse mesmo caminho, mas ele dá uns alertas a nós, ele nos dá uns alertas para que nós entendamos que agradecerá futuramente aquele que andar nos caminhos do Senhor, aquele que lembrar, que recordar do seu Criador. Então, os primeiros 8 versos, eu quero ser bem sucinto e rápido. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se encurvarem os homens, outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus roedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes mais falar em voz alta. Te levantarás a voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te esforçares no caminho, e te embrandeceres, como floresce a amendoeira, e o gavião te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, o Espírito volte a Deus que o deu. Vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Meus irmãos, uma escritora muito interessante, uma das melhores, na verdade, a gosto próprio aqui, para mim, a melhor poetisa que nós temos. Cecília Meirelles, ela escreve um poema, além de poetisa, ela foi jornalista, escritora, professora, uma mulher excelente, o seu currículo fala por si próprio. E ela escreveu um poema que eu acho um dos mais lindos escritos de Cecília Meirelles. Quando folheava lá o caderno de poesia, eu falei, isso aqui é Eclesiastes. O que ela escreveu é Eclesiastes. Com certeza foi inspirado no livro de Eclesiastes. E ela diz essas palavras, o texto dela chama-se Retrato. E talvez você se identifique como eu me identifiquei com esse texto. Diz assim: eu não tinha esse rosto de hoje, assim calmo, assim triste, assim magro, nem estes olhos tão vazios, nem o lábio amargo. Eu não tinha estas mãos sem forças, tão paradas e frias e mortas. Eu não tinha este coração que nem se mostra. Eu não dei por mim esta mudança, tão simples, tão certa, tão fácil. Em que espelho ficou perdida a minha face? Olha que maravilha de poema. Como nós não percebemos as mudanças que nós sofremos? Outrora, quando você fez assim, você era um jovenzinho que saía correndo, saía a uma velocidade maravilhosa que hoje, você só de lembrar da cansa. Você tinha todo o seu corpo trabalhando com um vigor maravilhoso. Você tinha uma beleza que mexia com o quarteirão, Você escutava à distância. Sua voz era alta. Seus ouvidos não doíam por qualquer barulho de motorilo, de grau. Você não se importava com a restrição de um alimento, ou você não tinha nenhuma necessidade de remédio. Mas essas coisas mudaram tão simplesmente, tão fácil e tão rápido, que nós nem percebemos. E é sobre isso que Salomão fala. Salomão fala sobre o ciclo da vida. Como a vida passa e nós não percebemos. Como
passa numa velocidade imensa. E para isso é importante que nós não nos esqueçamos daquele que nos deu a vida, daquele que nos deu o privilégio de respirar o ar que Ele providenciou a nós. Então a ideia de Salomão nesse texto, meus irmãos, sobre a vaidade, é que a vida sem Deus é nula. A vida sem Deus não faz sentido. A vida sem Deus, ela não tem nenhum propósito. A vida sem Deus é um imenso vazio. Um imenso vazio que não pode ser preenchido por nada. E ele vai dizer que nada faz sentido. Se a vida é um vazio, se a sua vida não é sem Deus, ela é um vazio, então não faz sentido. E a vida não faz sentido mesmo, se não for diante daquele que nos criou, diante daquele que nos fez para a glória dele, para viver debaixo do seu temor. E o livro de Eclesiastes, neste capítulo 12, ele vai nos lembrar daquilo que é importante para nós, para que nós possamos um dia, de novo, voltar aqui a agradecer pelas bênçãos que ele fez. É preciso que nós primeiro reconheçamos quem Deus é, que Ele é a prioridade máxima da nossa vida, porque senão nada faz sentido. Então, ele faz aqui rapidamente uma declaração inicial. Logo no começo do texto ele diz: lembra-te do teu Criador. Isso é uma advertência que é direcionada justamente para aquilo que é de mais importante na vida: o Criador. Nada deveria ser mais importante para nós. E a ideia de Salomão nesse texto, meus irmãos, é que nós que venhamos a observar, que nós observemos como estamos vivendo a nossa vida, para a glória de Deus, para o seu louvor, para que Ele seja a primazia em nossa vida, para que tudo isso que nós fizemos aqui tenha sentido, de olhar para trás e dizer: como Deus sou bom, como Ele me ajudou até aqui, como Ele foi generoso comigo, mesmo eu não tendo condições, mesmo eu, vendo sonhos de o netinho se esvair, e Deus diz: calma, vai vir neto aí, vai vir casa aí, vai vir cura, vai vir regozijo, vai vir preenchimento nesse coração vazio, vai vir saúde, vai vir propósito. Porque quando Deus é o Senhor da nossa vida, quando Ele é a nossa prioridade, então, meus irmãos, Ele preenche aquilo que precisamos. E precisamos observar isso. Quem é Deus na nossa vida? Ele é a primazia. E Salomão aqui então nos aconselha que a vida que nós devemos viver é a vida com Deus, para que tudo tenha propósito. Uma música que eu gosto muito de música, então o Demóstenes sabe, eu gosto muito de música. Em casa eu lavo a louça cantando música, eu vou vai ao chão cantando música, e de repente o controle remoto vira o microfone, a vassoura vira uma guitarra, e assim vai o meu dia. Estou estudando, montando meu sermão, ouvindo música. Eu gosto muito de música boa. Tem uma música que a gente faz distinção secular, mas é uma música, né? Ela diz assim: quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Então é isso que essa música, claro, ela vai nos dizer que desperdiçar a vida é uma tolice. Perceba, não é diferente do que Salomão está dizendo. Salomão poderia estar compondo essa música, e Salomão poderia ter dito assim: para que você não sofra, saiba viver, viva com Cristo, viva para Cristo e viva por Cristo. Porque, meus irmãos, o desperdício da nossa vida, Salomão vai ser bem educado, é uma tolice. Salomão chama de tolo aquele que desperdiça a sua vida, aquele que joga fora a sua vida. E perceba que ele faz uma descrição bem interessante no texto de Eclesiastes, quando ele diz que lembra-te do teu Criador, lembra daquele que te criou. Porque haverá dias que nós vamos enfrentar a dura realidade da vida. Um dia que as coisas não vão dar certo, um dia que você vai fazer tudo certinho, mas as coisas não vão encaixar. E aí Salomão diz: nos dias em que teus olhos começarem a ficar pesados, quando você for morder uma bela picanha, e os dentes
faltarem forças, quando os teus braços já não conseguirem mais segurar um saco de arroz, quando tuas pernas forem subir a escada e elas dizerem assim: dá uma pausa aí, porque deu uma esticadinha aqui, cansado. Quando você não conseguir mais correr como você corria, então Salomão diz: estes dias virão sobre a nossa vida. Nós precisamos então guardar aquilo que é mais sagrado para nós, aquilo que é importante, que é lembrar do nosso Criador. Lembra-te do teu Criador, lembra-te do teu Criador, porque nós enfrentaremos dias maus, e antes que esses dias cheguem, é preciso que nós então moldemos a nossa vida para a glória dele, para que possamos, ano após ano, chegar no dia de ação de graça e dizer: eu agradeço a Deus por isso, por aquilo, porque Deus tem sido fiel, porque Ele guardou, porque Ele sustentou por esta igreja e por tantos motivos mais que Ele tem feito em nossa vida. Salomão vai falar, meus irmãos, com uma advertência final, que viver a vida sem o temor de Deus é tolice, é correr atrás do vento. Acho que ninguém sabe consciência que vai correr atrás do vento, né? Só que tiver um pio solto. Mas é isso que nós fazemos quando jogamos a nossa vida fora, quando nós não observamos, quando nós não vivemos a nossa vida no temor do Senhor, quando não vivemos para Ele. Então é correr atrás do vento, é sem sentido, é nulo. Viver uma vida sem Cristo não faz sentido para ninguém, não faz sentido para o ser humano. É por isso que tem muita gente correndo atrás do vento, é por isso que tem muita gente buscando sentido no dinheiro, no prazer, no sexo, nas viagens, no status, na fama, procurando alguma coisa fazer sentido. Certa vez quando eu estava estudando esse texto, muito tempo atrás, eu fui fazer uma pesquisa sobre, na época eu estava estudando sobre aconselhamento. Irmãos, o número de pessoas depressivas que têm carro, casa, são famosas, têm muito dinheiro, são pessoas, né, de patamares altos, é imenso. Elas têm tudo na vida, elas têm dinheiro para dar, vender e emprestar para próximas gerações. Elas têm, muitas delas tinham 3, 4 carros na garagem, poderiam viajar no mundo todo, mas eram infelizes porque faltava um valor maior: Cristo. Faltava um Senhor na vida delas. Elas eram ateias, elas eram pessoas agnósticas, eram pessoas que desfilavam por outros caminhos que não o Senhor, correndo atrás do vento, tentando achar o sentido. Como filhos de Deus, meus irmãos, como filhos amados do Senhor, nós somos dependentes dele e devemos viver para ele e por ele. No livro de Jeremias, o profeta Jeremias, lá no capítulo 2, ele vai descrever um dos pecados do povo de Israel naquela época em que eles estavam afrontando a Deus. E Jeremias diz essas palavras: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, eles abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas rachadas que não tem água. Olha que coisa feia, né, que eles fizeram. Parafraseando aqui o que esse povo fez, Deus está dizendo que esse povo se achava feliz, vivendo para a sua própria glória. E em vez de eles viverem para a glória de Deus, eles estão vivendo para a sua própria glória. Achavam que poderiam ser felizes tomando decisões à luz dos seus próprios desejos, da sua própria sabedoria, em detrimento da sabedoria eterna de Deus. E isso eles cometeram crimes contra o Senhor. Deus disse: eles cometeram esses crimes, eles me abandonaram. E eles buscaram sentido na vida através dos seus próprios desejos, dos seus corações corruptos. C.S. Lewis, comentando sobre isso, C.S. Lewis diz que Deus nos criou para nós, para a felicidade. Deus nos criou para a felicidade, mas a felicidade de sermos indo a Ele numa relação de amor. Como se você quisesse buscar, você fosse colocar no caminho da felicidade, e quanto mais você caminha, mais você se aproxima do Senhor. É isso que C.S. Lewis diz. A vida, meus irmãos, para quem quer ser feliz, está no Senhor. Para quem quer um dia voltar, olhar para trás e dizer assim: deixa eu ver como foi a minha caminhada com Deus, deixa eu olhar para trás, literalmente, e ver o que o Senhor fez.
E aí nós vamos enxergar tudo isso que nós dissemos aqui. Eu creio que nós poderíamos ficar aqui, com certeza, pastor, a noite toda, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito. Por tudo que Ele tem feito. Concluindo, meus irmãos, Eclesiastes é uma mensagem simples e poderosa para as nossas vidas. Um recado simples, nós poderíamos resumir aqui o texto de Salomão como uma exortação para a nossa vida. Viva longe de Deus e viverá longe de si mesmo. Viva apenas para si mesmo, e nem isso você vai conseguir. O caminho do cristão para a felicidade plena, a felicidade real, é aquele que a palavra de Deus nos orienta, em que o prazer, a palavra prazer, está na mesma frase em que a palavra Deus. Para nós, a felicidade, o prazer tem que estar em Deus, o nosso Criador. Por isso, é importante o exercício de memória. Lembra-se do teu Criador, enquanto você ainda é saudável, enquanto você ainda está vivo, enquanto você tem possibilidade de vir à igreja e agradecê-lo, enquanto você tem forças ainda para gritar obrigado, Senhor, enquanto ainda você tem possibilidade de dizer Deus é bom, Deus é maravilhoso, enquanto a oportunidade está sendo te dada ainda nessa vida de dizer até aqui o Senhor me ajudou. Salomão poderia ter nomeado, qual é o nome aqui? Poderia ter tido nomeação. Samuel, lembra do teu Criador? José, lembra do teu Criador? Silvia, lembra do teu Criador? Luciano, Maria, Márcia, José, temos todos. Lembra do teu Criador? Para que a sua vida tenha sentido e você possa voltar em 2026 com o peito mais forte, mais estufado ainda e dizer: Deus foi muito bom comigo em 2026, mais do que foi em 2025, porque Ele triplicou as suas bênçãos sobre mim. E eu posso dizer em alto e bom som: obrigado, Senhor, pelas bênçãos